Amigo integrador, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que faz os seus projetos com a gente aqui da Caravelas Engenharia, você sabe que a gente sempre tenta cercear você e avisá-los das novidades que estão acontecendo no mercado, tá? Gente, vou comentar um pouco sobre esse caso aqui, que é um caso CPFL região ali de Jundiaí, tá, pessoal? O que que acontece nesse cliente? Esse daqui não é um caso nosso, é de um colega, tá? O que que basicamente está acontecendo? O cliente comprou um kit de 3 kW, tá? E na hora de você fazer a aprovação junto com a CPFL reprovou o projeto. E qual foi o motivo da reprova? Foi que o montante de energia solar instalado desse cliente de 3 kW, mais a potência instalada dos vizinhos era maior do que a demanda das residências, tá? Então, isso significa que o projeto foi reprovado porque, basicamente, com esse kit de 3 kW, você começaria a inverter o fluxo da baixa tensão para a média tensão. Você começa a mandar energia para a média tensão em 13.8, tá? A polaridade da corrente muda, tá mandando lá de volta para a média tensão. Isso é um problema, tá? Isso daí provavelmente vai começar a acontecer agora na região de São Paulo, porque é uma nova normativa que as concessionárias estão seguindo, já é uma briga grande na CEMIG, tá? A gente sabe que na CEMIG hoje a gente tem alguns grandes problemas de parecer de acesso, tá? Então eu vou elencar aqui o que aconteceu, as soluções que a CPFL está pedindo para o cliente, algumas sugestões, e qual é a sugestão que a gente que pegou esse caso vai dizer. Então, basicamente, nós temos aqui o número da unidade consumidora que vai estar negritado, tá, pessoal? O trafo da região é um de 75 kVA, beleza? E esse trafo alimenta 37 casas, tá? O sistema instalado do cliente é um de 3 kg. E neste mesmo transformador, nós temos mais 3 sistemas solares, beleza? Um de 13, outro de 2 e um de 1.6, todos sistemas pequenos. Portanto, o que ele nos diz aqui? Ó? A capacidade total da microgeração distribuída conectada ao posto de transformação em estudo é de 17 kW. Tá? Então, eles nos dão aqui uma análise, tá? Análise de demonstração de inversão do fluxo de conexão na microgeração. A inversão do fluxo de potência no posto de transformação foi identificada no mês 5. Na tabela 2, a seguir são apresentados os valores de demanda máxima e mínima por patamar do posto de transformação de estudo, pelo transformador em questão. Tá? Então, eles colocaram um analisador de energia lá e eles identificaram as demandas. Então, durante o período da meia-noite às 5 da manhã, a demanda máxima foi de 6,8 kW. Então, das 5h45 a meio-dia, 8. Então, aqui nós temos 10. Então, gente, notem que você tem uma demanda máxima e mínima de acordo com os horários, tá? E olhem a conclusão que eles chegaram. Como a capacidade agregada da microgeração distribuída é superior à demanda mínima, ou seja, a demanda mínima dos caras aqui, ó, na parte da tarde, ele bate 10, tá certo? Só na ponta ele vai bater 24 quilos durante toda a parte do dia, tá? Então aqui manhã e tarde a gente tem uma demanda mínima, tá? Então significa que nesses períodos você estaria injetando energia de volta para a média tensão. Ela estaria voltando isso, tá? Então haverá intervalos do dia em que a geração supera a carga atendida pelo posto de transformação e, portanto, haverá inversão do fluxo de potência em até 13 kW. Então ele vai mandar até 13 kg de volta para a média tensão, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no que ele está nos dizendo. Então, a máxima capacidade de conexão e escoamento sem inversão do fluxo de potência.
para que não haja a inversão de potência no posto de transformação, a máxima capacidade de injeção de potência por parte do acessante da atividade de estudo é de 0 kW. Então eles estão pedindo para você transformar o teu sistema um grid num grid zero. Qual que é o problema desse cliente? Ali é um microinversor, não é inversor string, tá? Então, vamos descer aqui, ó. Análise das alternativas segundo a resolução 1000 de 2021, tá? Depois a gente vai dar uma lida nesse artigo 73 da resolução 1000. Inciso 1º. Reconfiguração dos circuitos e remanejamento de carga. Após análises no ponto de conexão solicitado, não foi possível identificar trecho de circuito que possa ser reconfigurado. Ou seja, não dá para você trocar o transformador de alimentação do imóvel, tá? E mesmo assim ele tem um fluxo reverso de 9,24 kW, tá? Como podemos observar, os circuitos vizinhos não atendem carga suficiente para eliminar a inversão do fluxo de potência de menos 13 kW, resultante da conexão pretendida do sistema de microgeração de 3 kg ao posto de transformação. Esse aqui é o número do trafo, tá? Então, inciso 2º. Definição do circuito elétrico para a conexão da geração distribuída. Após análise do ponto de conexão, identificou-se a inviabilidade de transferência do acessante, visto que a impossibilidade de transferência de carga para o posto de transformador conforme em análise. Então, eles já tentaram trocar o chicote de alimentação do cliente para outro transformador da rua. Já falou que não dá para fazer isso, tá? Então, eles têm um mapa aqui, ó. Então, esse daqui é o transformador que está sendo atendido pelo cliente. E aí, a hipótese seria trocar essa alimentação daqui e jogar para esse trafo aqui. Só que esse trafo também já não tem mais carga livre. Então, obviamente, você vai ter duas soluções. Ou você aumenta os trafos da rua, então você vai ter que aumentar esses caras, e o cliente vai ter que pagar por isso, que é um sistema bem mais caro, tá? Então, o que ele vai nos dizer aqui no inciso 3º? Conexão em nível de tensão superior. Ele vai te dizer para pôr um transformador dedicado. Isso acontece quando a gente está trabalhando com prédio. Você está fazendo um prédio, uma elétrica de prédio, tá? Você está fazendo um projeto de um prédio novo. Normalmente os prédios possuem um transformador dedicado só para eles. Não é cabine primária. É um transformador que você compra e instala na rua, tá? Você compra, dá de presente para a concessionária, aqui no caso a CPFL, tá? E aí você acaba deixando isso de presente para eles, para você poder ter uma energia em baixa tensão, mas o transformador é seu, tá? Então, após a análise do ponto de conexão, identificou-se a viabilidade de possível conexão do sistema em média, visto que não há inversão de fluxo de potência no disjuntor de alimentador e transformador da subestação da distribuidora. Olha o tipo de BO que está se projetando para o futuro. Então, em locais afastados, como em zonas rurais, se você vier instalar uma usina grande, 500 MB, 1 MB, 5 MB, a própria polaridade da subestação da distribuidora pode mudar. E você vai ter que pagar uma subestação nova. O seu cliente vai ter que pagar uma subestação nova. Claro, a gente está trabalhando aí em projetos acima de R$ 1 milhão. Então, esses custos precisam ser passados para o cliente antes da obra ser iniciada. Que é por isso que a gente sempre comenta com vocês de fazerem o parecer de acesso antes do trabalho ser iniciado, da instalação da obra ser iniciada, tá certo? Então, caso o cliente se interesse pela opção de conexão em média, será necessária a abertura de nova ligação, tá certo? Você vai ter que fazer um projeto de média tensão, tá certo? E aí a gente vai seguir algumas normas aqui que eles estão nos passando, beleza? E aí o que ele nos diz aqui, ó? Carregamento do alimentador de média sem inversão do fluxo de potência. Então, você vê que tem uma curva aqui que é na hora do pico, tá, pessoal? Então, inciso 4º. Redução de potência injetada de forma permanente. Ou seja, vai ter que limitar a injeção de corrente ali, cara. Ele vai ter que virar um grid zero,
tá? Então, após análise no ponto de conexão solicitado, para eliminar a inversão do fluxo de potência no transformador da distribuidora, o limite de potência injetável de forma permanente do acessante é zero. O acessante deve apresentar projeto que atenda a essa limitação, cuja proposta terá sua viabilidade técnica avaliada pela distribuidora, considerando os requisitos técnicos mínimos referentes à GED 15. Os custos de implementação desta solução conforme são de responsabilidade do acessante, ou seja, a contatora, o chaveamento que você vai colocar ali, quem vai pagar é o teu cliente, tá certo? Então, de todas as formas, existe a forma mais cara, que é você colocando um transformador na entrada do teu cliente, essa é a forma mais cara, e existe uma forma que vai ter que pagar do mesmo jeito, mas é mais barata, que é você fazer o chaveamento disso via um grid zero, via uma contatora, tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhada no inciso 5º. Redução da potência injetada em horários pré-estabelecidos. Qual que é a conta que eles estão fazendo? Durante a manhã e a tarde, que é o pico do fotovoltaico, você não pode injetar nada. Mas os outros horários você pode. Como é que você vai injetar de solar de fotovoltaico da meia-noite às 5 da manhã? Não tem condições. Como é que você vai mandar na ponta às 5h30 às 21 horas? Não tem. Então, basicamente, eles estão falando para você transformar o seu sistema em grid zero, tá? E aí, conclusões, tá, pessoal? O consumidor deve manifestar o interesse entre as opções abaixo listadas, sendo estas apresentadas em ordem crescente de menor custo global. Então, a distribuidora avaliou a possibilidade da conexão do acessante com limitação de potência injetável em horários pré-estabelecidos. Sai mais barato, beleza? No item 5 deste documento, sendo que o acessante se responsabilizará pelos custos de implementação dessa solução. E, aqui a parte mais cara, o acessante solicitará a conexão em média tensão, beleza? Então, o que a gente recomendou para o cliente nesse caso? Aqui, gente, é uma situação muito delicada, não tem o que fazer. Ou você aceita, ou você aceita. Tem a forma onde você vai gastar mais dinheiro, tem a forma onde você vai gastar menos dinheiro, tá? Aqui, nós temos na PHB um produto que é quase como se fosse um TC, tá certo? Que você vai pôr na entrada do teu padrão, e aí você vai medir a corrente que vai estar mudando a polaridade. Quando identificou que a corrente mudou a polaridade, pumba, desarmou. Isso você vai colocar em projeto, você vai acrescentar isso em projeto, tá? Na PHB é vendido esse tipo de produto, vocês podem entrar em contato com o vendedor lá na PHB e ele vai poder te sanar. Gente, para ficar claro, isso aqui vai ser cada vez mais comum. As concessionárias de energia hoje, elas estão se cerceando de qualquer problema que elas vão ter eventuais na rede de distribuição, tá? Então é por isso que na CEMIG tem muito parecer de acesso que já foi reprovado por problemas similares. Essa, nós já fizemos, de novo, mais de 400 projetos. Essa é a primeira vez que a gente pega um produto, um cliente com um produto desse de 3 kW, tá? Não é quase nada, tá certo? E ele teve uma reprova porque, infelizmente, o somatório das contas, né, o somatório dele com os vizinhos, deu essa inversão de fluxo, tá? Então, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Se algum dos nossos clientes receber esse tipo de problema, qual é o que a gente recomenda para vocês? Você fechou uma obra com o seu cliente. Antes de você fazer o serviço, antes do material chegar em casa, espere o projeto ser aprovado. É no projeto aprovado que nós vamos saber se vai haver a necessidade ou não de uma adequação, se vai haver necessidade ou não de ter um inversor grid zero. Ah, mas eu não quero esperar o projeto ser aprovado. Então, nestes casos, avalie a rede do local que você está instalando, simplesmente olhando para os seus vizinhos do cliente. É mais fácil você olhar para os vizinhos do cliente e ver se eles já têm solar instalado. Se você olhar que muitos deles já possuem solar instalado, o segundo ponto que você vai ver é o transformador. Você vai buscar a alimentação do teu cliente até o transformador e você vai ver quantos kVAs tem o transformador. O transformador de 50 e 75 alimenta poucas residências, tá?
o risco é grande. Se esses dois cenários se concretizarem e tornarem verdadeiro, ao invés de você vender um inversor on-grid convencional para o cliente, venda um inversor grid zero. Ele vai ter a função do on-grid e você pode desabilitar o grid zero como habilitar o grid zero. Então o Growvat já faz isso, alguns DIE já fazem isso. Então a sugestão que a gente dá é, para inversores string, vendam para o cliente o grid zero para evitar esse tipo de problema junto à concessionária de energia. Porque eles não vão aprovar o teu projeto desse jeito, beleza? Então essa é a dica que eu dou. Então, se vocês quiserem compartilhar isso com os seus clientes, com os seus amigos, nós estamos à disposição. E não esqueçam de compartilhar o vídeo, dar aquele like e se inscrever no nosso canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Caravelas Engenharia, estamos com você.